Bom, professor, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas como eu tinha comentado com o senhor, eu vou fazer o código do vídeo da calculadora porque, querendo ou não, fica mais fácil para explicar alguns pontos. Primeiramente, como eu estou usando essa biblioteca aqui, essa print, from reach import print, mas no caso a biblioteca é reach, tá? No caso tem que vir aqui no run, é porque eu estou usando o PyCharm, né, também, obviamente um ponto, eu prefiro o PyCharm. Editar configurações, e isso daqui tem que estar ativado. Deixa eu carregar aqui pronto. Essa opção aqui tem que estar ativada, porque senão ele acaba não executando o comando do clx, tudo, e acaba ficando um pouco mais complicado, porque obviamente a biblioteca também não funciona. Eu vou primeiramente estar rodando o código para o senhor ver, né? Calculador Uninove, tudo, feito por Gustavo Oliveira. Bom, aqui mostra todo tipo de contas que a gente pode fazer. A gente pode fazer multiplicação, divisão, adição, subtração, divisão com resto de divisão, raiz quadrada e expoente. A gente simplesmente vai fazer todas. Então vamos lá. Começar com a multiplicação. Então com o primeiro valor, aqui só vou dar um exemplo. Se eu colocar um valor errado, ó, aí coloca um 29 aqui. E vai lá, o valor não inserido não é válido. Mesma coisa aqui. Se eu colocar qualquer coisa aqui que for diferente, o caractere não foi possível reconhecer. Tá, vamos fazer a conta agora. A gente vai entrar com o valor 10, 10 também. E a resposta é 10. Logo após ele dá a opção para o usuário se ele quer fazer ou não outra conta. Aqui, obviamente, vou colocar sim. Tá. Logo após a gente vai fazer agora a divisão. Divisão, vou mostrar aqui, mas não tem tanta necessidade agora, mas só para confirmar mesmo. Bom, aí agora a gente vai colocar aqui 12 dividido por 2. A resposta é 6. Bem simples. Eu coloquei, mas depois a gente vai explicar, né? Coloquei como float aqui, eu não coloquei como int por conta que pode dar número quebrado, né? Agora adição, 10 mais tananã, tananã. Vou colocar aqui, não, valor mesmo. Pronto. Sem erro também, nada muito complexo. Sim, para continuar. Subtração. Opa, subtração. Bora lá. Vamos entrar com o primeiro valor, vou entrar com o valor de 24. Vamos entrar com o valor de 200. Menos 25. Aqui também não tem erro. É bem simples, professor, não é um código muito complicado, sabe? É bem simples também. Aí agora é divisão com resto de divisão, né? No caso a gente vai pegar esse valor aqui agora. Primeiro valor eu vou colocar 10 e aqui eu vou colocar 3. E o resto dessa divisão no caso é 1. Coloquei como float também, o tipo de variável. Próximo, raiz quadrada. Raiz quadrada, você no caso você só entra com um valor que dá raiz quadrada. Vamos lá, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Vou fazer de novo. Caso você venha colocar um número que não tenha raiz, no caso 1 vai 12. Aí tá a raiz, mas tá a raiz quebrada. Vamos pro próximo. Opa, opa que eu fiz, coloquei o negócio errado. Tá beleza. Provavelmente já ter colocado o negócio errado. Estranho. Aqui, que é com expoente. No caso do valor da base, eu vou colocar 10 e eu vou colocar 3. Eu tô fazendo esses com números mais simples, digamos assim, professor, para não ficar um pouco mais complexo, de você entender tudo. E aqui, obviamente, se eu colocar não, o código termina. Mas agora mostrando um código agora sim. Aqui no caso é o começo do código, é aquele começo onde mostra a calculadora de 9. Eu coloquei um time.sleep aqui, ele dá um
tem um tempozinho para ele limpar a tela com a opção CLS. Aqui eu podia ter feito uma função para usar esse CLS, porque aí eu só usava um exemplo, barra clear, exemplo, né? Seria mais simples. Ficaria, mas na hora eu preferi usar mais assim. Aí tudo bem, eu coloquei um print, eu coloquei uma quebra de linha para ele ficar um pouco na linha de baixo. Esse purple aqui, ó, é dessa biblioteca, tá, professor? No caso é a cor, e aqui você abre a cor, tá? Tudo que tiver dentro dessa parte aqui, ó. Daqui até essa parte aqui, tudo que tiver aqui dentro vai mudar a cor. Outros time.lib e é bom. Aqui já começa mais ou menos o código, né, digamos assim. Aqui o caso é a verificação. No caso, caso o valor não seja é, compatível, digamos assim, ele vai executar esse comando. Ele vai dar um CLS na tela, vai dar uma quebra de linha, digamos assim, vai dar um print. Daqui só obviamente podia ter feito assim também, ó, da mesma coisa, mas eu preferi assim um print. O valor não foi, o valor inserido não é válido. Aparece esse xzinho aqui que é da biblioteca reach também. Obviamente, aí vai dar um time.sleep também, praticamente de 1 segundo. E por favor, insira apenas números reais. Pode ter um erro aqui, desculpa professor. Ele vai dar um PS e ele vai voltar lá pro começo do código. Agora aqui é o próximo negócio. Próxima função. Deixa eu fechar por aqui. Que é a função resultado. No caso, ela vai mostrar o resultado para o usuário. Toda vez que o usuário executa uma conta, a função é fixa para mostrar esse resultado. No caso, é um print, run right. Esse daqui é para ficar mais com esse fundo aqui, ó. Deixa eu executar aqui. Com esse fundo aqui. Vou colocar a mão demais. Ó, esse fundo aqui. Esse fundo vermelho. Bom, seguindo aqui. Eu coloquei um time.lib. Aqui não tem muito segredo, né? Aqui não tem muito segredo. Bom, esse board aqui ó, é para deixar mais escuro, um negrito. E no caso aqui, eu coloquei para mostrar uma variável usando f. Como eu já tinha comentado com o senhor em algumas aulas passadas, eu prefiro chamar variáveis dentro do print utilizando o f, abrindo colchetes e chamando ela. Entendeu? Aqui eu coloquei valor 3. Tá? E aqui ele vai chamar o valor 3, tudo certinho, e vai mostrar o resultado. Vai dar um time.sleep e vai limpar a tela. Aqui já começa o código. Bom, aqui eu coloquei para ele ficar num arco de repetição, porque assim que o momento que ele chegar no final da conta, ele poder estar voltando com um exemplo, com o path que está aqui, quando o usuário coloca um valor errado. Deixa eu pulsar isso aqui para ficar mais fácil para explicar. No break, quando deseja fazer outro tipo de. Deseja fazer mais contas, aí o usuário colocando sim ou não, dependendo, ele vai voltar a fazer outra conta por conta desse while. Eu coloquei como verdadeiro para ele ficar executando sempre, sem precisar de uma condição. Bom, aqui o print não tem erro também, não tem erro. Aqui eu utilizei quebra de linha, porque senão vai ficar com 300 print aqui na tela. Então eu prefiro utilizar quebra de linha aqui. Aqui eu criei um input, para o usuário entrar com valor. E aqui eu já criei o hífen. Hífen, se conta foi igual, tananã, 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 tananã. Tudo bem, aí vai executar esse comando. Esse comando também não tem erro. Isso daqui padrão. Bom, aqui que já vai começar a dar um pouco mais complexidade, digamos assim, pro código. Bom, esse hífen aqui, ele vai ver se se conta foi igual a esse hífen aqui, se conta foi igual a multiplicação, ele vai pedir para o usuário o primeiro valor, o segundo valor, aí ele vai dar um CLS na tela. E aí que vai entrar a etapa de verificação. No caso, obviamente, tem outras maneiras para fazer essa etapa de verificação. No meu caso, eu prefiro utilizar essa maneira, entendeu? Obviamente, deve ter outras maneiras bem mais fáceis, mas não é porque eu aprendi dessa maneira. Essa maneira é um pouco mais extensa, digamos assim, mas eu prefiro utilizar ela. Se o valor tananana, não for o número,
ele vai dar aquele negócio de verificação, essa função de verificação. O valor inserido não é válido. Por favor, ensine apenas números reais. Caso o usuário não insira um número, entendeu? Qualquer outro tipo de coisa. Caso o usuário digite um número no else aqui, ele vai converter esse número para int, o segundo valor para int também, aí ele vai executar a conta normal. Aqui ele vai chamar a função resultado, vai executar essa função aqui em cima. Essa aqui também não tem erro, o valor 3 já está ali. Essas partes aqui dessas linhas, essa função aqui era para ter 3 linhas, dependendo. Se você não fosse já a biblioteca OS, a biblioteca Time, a Reach, entende? É porque, como eu tinha comentado com você, professor, como foi um código que já fez, eu tentei que refazer ele, entende? Então, eu fui colocando. Obviamente, tem muitas coisas que você pode substituir nesse código, obviamente, mas dessa maneira, eu preferi utilizar ele assim, entendeu? Bom, aqui vai mostrar o resultado. E aqui vai perguntar para o usuário. Aqui ele vai fazer um input perguntando se o usuário quer continuar ou não. Aqui nesse input vai dar igual quando continuar. Caso o usuário coloque um S assim ou um S maiúsculo, os dois vão ser iguais. Pronto, aí vai dar um CLS na tela, vai limpar tudo. Aí pronto. Se caso continuar, vai dar um PS, vai voltar lá em cima. Caso o usuário não queira terminar, vai dar um break e acabou. Obviamente, essa função, esse modelo, no caso assim, vai se repetir aqui. Aqui literalmente é a mesma coisa, só que no caso a única coisa que vai mudar é aqui. Eu vou pular direto para outro tipo de conta, porque o tipo de multiplicação, divisão, adição, subtração, elas têm o mesmo padrão, praticamente só muda a conta. Entendeu, professor? Aqui também é a mesma coisa, eu só usei nomes diferentes, então mesma coisa se você colocar valor 1, valor 2, eu só coloquei esse valor para não acabar confundindo o usuário, para ficar mais simples de entender. Mas o fundamento em si, o caminho, digamos assim, é o mesmo, mas vai ficar um pouco mais diferente. Aqui também, no resto da divisão, vai ficar mais diferente na raiz quadrada. Na raiz quadrada eu tive que importar a biblioteca match. A biblioteca, obviamente, eu esqueci de apresentar. Eu importei a biblioteca match, os, e a import time. A reach eu já falei, já tinha comentado. Então, bom, aqui na raiz quadrada, obviamente tem que fazer uma conta bem diferente das valores acima. Obviamente porque o usuário também vai entrar só com o valor. No caso, eu pedi para o usuário entrar com o valor aqui. Eu pedi para ele essa limpada de tela aqui. E aqui eu já converti para o valor com um número float. Bom, aí aqui já vai começar. Esse daqui é da função. Obviamente para ele fazer o raiz quadrada, porque no Python em si não existe atualmente do próprio programa, sem você precisar baixar nada de diferente, você consegue extrair a raiz quadrada de um valor. Obviamente você tem que baixar essa biblioteca. Mas nada de diferente, você vai criar uma nova função aqui. Eu vou colocar sqrt. Aí aqui dentro você vai colocar o nome da variável, que no caso é valor. Depois você só deu um print aqui. A raiz quadrada de valor como foi apresentado ali. Ou no caso aqui. Só para mostrar de novo, para confirmar. Carrega. Beleza. Aqui. O valor da raiz quadrada é 9. No caso, ele mostra o valor que eu inseri e o resultado. Que no caso é 3. E aqui é o else desse hífen aqui em cima. Desse hífen aqui em cima. Aqui em cima. Aí vai executar esse comando, um comando padrão também. O caractere inserido não foi possível reconhecer. Bom, professor, esse é o meu código. Obviamente, eu expliquei muito assim, porque eu fico um pouco nervoso, professor, explicando. Mas esse foi o código e espero que o senhor tenha conseguido entender, né? E...